Como eu estava falando antes, nós precisamos voltar às velhas práticas da oração. A oração, ela nos guia, ela nos direciona, nos dirige, né? Nós estamos estudando, ou mesmo estudando o judaísmo, as tradições judaico, e hoje é a página 32 até a página 35. Hoje nós vamos ver um pouquinho o que aconteceu no ano 70. No ano 70, uma profecia de Daniel, uma profecia também de Yeshua, em Mateus 24. Boa noite, Jadil, seja bem-vindo. Ela se cumpriu quando Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, levou cativo os homens jovens, os velhos foram passados à espada. Eles estavam ali já passando todo tipo de privação. O Robson, seja bem-vindo. Diz o historiador Flávio José que o grande problema de Jerusalém não foi os romanos, mas foi as seitas que havia, a seita dos zelotes, que se dividiram em vários grupos e começaram a lutar entre si, começaram a roubar a comida das pessoas, e as pessoas começaram ali a passar necessidade, passar fome, sede. E as pessoas que se aventuravam para sair dos muros de Jerusalém eram presas pelos romanos e eram crucificadas. Diz Flávio Josefo que era cerca de 2.000 pessoas que eram crucificadas diariamente, ficavam lá dependuradas. Eram cenas terríveis, 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 que não se pode nem se imaginar. Uma das coisas mais chocantes desse período, desta época, antes da invasão dos romanos, foi que todos estavam desesperados, não tinham o que comer mais, e aí sentiram um cheiro de carne assada, e viram que havia uma casa onde estava saindo a fumaça. Foram imediatamente lá porque queriam tomar a carne assada daquela pessoa que estava fazendo. Quando entraram, era uma mulher que tinha acabado de parir pelo seu bebê e estava assando. Foram dias terríveis e tremendos. Porém, Yeshua nos disse que o tempo da tribulação que virá no final nunca aconteceu. Ou seja, dias extremamente difíceis estão por vir. E se nós não criarmos uma rotina de oração, ia falar hábito não é. Se nós não criarmos uma rotina de oração, possivelmente nós não vamos resistir às provações que vão vir. Temos que nos fortalecer através da fé, da oração, nos relacionando através de estudos da palavra, né? E foi justamente nesse período da destruição do templo, que foi no dia 9 de Av. Presta bem atenção. Esse mês judaico, que eles deram o nome de Av, é o 5º mês. Acontece entre junho e julho. Nabucodonosor havia também destruído, presta bem atenção, o templo em 9 de Av. Os romanos destruíram o templo em 9 de Av. Adriano destruiu Jerusalém em 9 de Av. Em 1492, foi decretado a expulsão dos judeus da Espanha em 9 de Av. E Himmler, na Segunda Guerra Mundial, em 9 de Av, decretou a solução de exterminar todos os judeus. Então, esse dia é um dia terrível para o povo de Israel, 9 de Av. E no futuro, fiquem sempre atentos e alertas para este dia. Porém, você só vai ter noção disso se você tiver uma vida de comunhão de oração, uma vida de dedicação, uma vida de busca das coisas de Deus.
se ficar no legalismo, se ficar, sabe, só zapeando na internet, você não vai chegar a lugar. E o que aconteceu? No ano 70 é destruído Jerusalém, destruído o templo. Flávio Joséfo, que era contemporâneo, que conhecia o templo, sabia onde estava o templo. Ao retornar 3 anos depois, no ano 73, ele diz no seu livro que ele não encontrou o local aonde era o templo. Aí eu faço a pergunta, como assim? É porque nós estamos acostumados com as nossas construções que são feitas com argamassa, né? Massa, aquela coisa toda. Em Israel, as construções eram feitas de pedras, umas sobre as outras. A destruição foi tão grande, que sumiu as ruas, sumiu, ficou tudo sem localização. Passaria 60 anos e surgiria um falso Messias, chamado Bar Kozipa. O Rabino Akiva, o que ele fez? O Rabino Akiva, ele reconheceu naquele personagem, naquele homem, o Messias, porque ele era um guerreiro. E ele conseguiu expulsar uma guarnição de Jerusalém de 6.000 homens romanos. E ele estabeleceu um governo em Jerusalém. E ele governou durante 5 anos, inclusive ele chegou a cunhar moedas. E Akiva acreditou que ele fosse o Messias. E o que aconteceu? Ele tornou-se um homem perverso. Ele chegou a executar o próprio tio. E Akiva continuava achando que ele era o Messias. E o que ele fez? Havia um grande problema. O livro de Daniel falava das 69 semanas para a chegada do Messias. E não bateria a data da época de Akiva e nem de Bar Kokhba. Então ele pediu que fosse feita uma nova contagem dos anos. E nessa nova contagem, ele ignorou 8 reis da Pérsia, ignorou os anos zeros e deu uma diferença praticamente de quase 240 anos. Hoje, o judaísmo diz que está no ano 5.785. Os caraítas, que não reconhecem Akiva como um rabi enviado por Deus, como nós, eles acreditam que estamos no ano 6.025. Talvez você faça a seguinte pergunta: mas não falaram que o Messias voltaria no ano 6.000 e no 7º milênio iniciaria o milênio? Sim. Porém, o próprio Yeshua nos avisou e nos falou que o noivo ia se atrasar. Lembra das 10 virgens, 5 loucas e 5 sábias? Ali fala que eles estavam esperando o noivo para 6 horas. O noivo não chegou. Ele vai chegar só meia-noite. A metade não tinha óleo nas lamparinas. E queriam de todo jeito que as que tinham emprestassem, elas não quiseram. Ou seja, o noivo se atrasou. Nós, segundo os dados proféticos, segundo o calendário bíblico original, não o do judaísmo que está errado, nós já passamos dos anos 6.000. Nós estamos vivendo em tempo emprestado. E a importância que nós temos que entender é que exatamente no dia 9 de Ave, o que aconteceu? Adriano venceu no ano 135. Matou Bar Kokhba, destruiu por completo novamente a cidade, que havia sido reconstruída, mudou o nome da cidade para Aélia Capitólio, proibiu os judeus de guardar Shabat, proibiu os judeus de fazer circuncisão, obrigou que os judeus dessem o dízimo e as ofertas para ele, porque ele se dizia que era um Deus. E aí começa a grande diáspora, o grande exílio, que durou praticamente 2.000 anos. O povo judeu só conseguiu retornar oficialmente. Eles foram retornando durante os séculos, mas não oficialmente, só em 1948. Isaías 66, versículo 8, diz assim: poderia nascer uma nação num só dia? Todavia, digo eu, Israel estavam
né, para dar à luz. E um só dia nasceu Israel. Foi quando Oswaldo Aranha, que na época era presidente da ONU, assinou, em 14 de maio de 1948, ele assinou o decreto fazendo com que o Estado judeu tornasse. E hoje nós estamos esperando a volta do nosso Messias, porque ele só poderia voltar se o Estado judeu existisse. E nós estamos aguardando também que no dia 9 de agosto, em algum ano daqui para frente, vai acontecer a Guerra do Armagedon. E vai ser quando Yeshua há de retornar, conforme está relatado em Zacarias 14. Mas para que nós possamos entender esse lado profético e não dependermos das pessoas, porque muitas vezes nós somos muito dependentes do que os outros acham. Você pode ter uma comunhão com Deus, você pode ter um relacionamento com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus, através da leitura da palavra, através da oração e através do jejum. Esses são os melhores caminhos para que você se prepare para as coisas que hão de vir. Talvez você diga, poxa vida, Rabi, você está me assustando. Né? Por que você está falando isso? Pelo simples fato. Do jeito que nós estamos hoje, nós vamos chegar em lugar. Nós temos que mudar as nossas maneiras de lidar com as coisas sagradas. Temos que se achegar mais a Deus, ter mais confiança, ter mais fé, mais esperança. Ler a palavra de Deus. Eu tenho insistido na mesma tecla e vou continuar insistindo mesmo que as pessoas não gostem. Cuidado com o que vocês escutam, o que vocês veem, o que vocês participam. O salmista, há 3.000 anos, no Salmos, ele foi claro. Bem-aventurado aquele que não se assenta, que não ouve, que não participa. Ah, mas a pessoa, ele fala umas coisas legais. Minha mãe está com 92 anos, mas desde criança ela sempre dizia, cuidado, o diabo ele não aparece com chifre, soltando fogo pela boca e com um tridente na mão. Ele aparece como um Deus. Você só vai ser enganado se a pessoa tiver alguma coisa atraente e atrativa para você. Procure se dedicar mais a ler a palavra. Se você tem preguiça de ler, porque muitas pessoas têm preguiça de ler, e eu não vou condenar ninguém. No caso, eu gosto de ler, mas pessoas que têm. Pega o Cid Moreira, pega os livros dele. O Cid Moreira tem a Bíblia inteira. Em vez de ficar perdendo tempo vendo vídeos de ímpios, de pessoas que estão mentindo na internet, escuta lá os livros bíblicos, os salmos, os profetas, e fica observando, fica analisando o que está sendo falado. E eu tenho certeza absoluta que você vai melhorar muito a sua fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto cada coisa, mas cada barbaridade, cada mentira. Eu postei essa semana 3 vídeos e coloquei lá no grupo do Zap. Assista. Ali eu estou dando uma explicação como é que vai ser o final do programa. O último vídeo é sobre o milênio. Muitas pessoas têm a mente tão turbada com relação a essas coisas que elas não entendem que o plano da salvação vai se desenrolar durante o milênio. Não vai ser agora. Agora Deus está escolhendo um povo especial. Mas o grande plano de salvação é durante o milênio. Porque se não for assim, a obra de Deus é um fracasso. Existe 8 bilhões e meio de habitantes. Nós estamos aqui com 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, umas 15 pessoas. Então nós estamos muito aquém, mas muito aquém dos planos de Deus. Porém, Yeshua nos alertou. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. E aqui nós estamos com mais de 3. Ou seja, o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, está entre nós. Por isso, se dediquem à oração, se dediquem a buscar a palavra, se aprofundem, parem com o legalismo, parem com o fanatismo e comecem a servir a Deus. Muitos estão chegando agora, estão cheios de dúvidas, isso é natural.
Não se preocupe, a caminhada chegou agora. Deus tem preparado soluções para todos nós. Então, se você tem alguma dúvida, se você está com dificuldade com o trabalho, se você está com dificuldade com a escola, se você tem alguma... Não se preocupe, Deus tem um plano. Você vai alcançar a solução através da oração, do jejum e do estudo da palavra. E voltando aqui, então nós vemos que nesses dias de 9 de Av, aconteceu todas essas tragédias. Mas por que aconteceu essa tragédia? Vou explicar para vocês. Em Deuteronômio, capítulo 28, lá está bem claro, 14 versículos falam das bênçãos e 45 versículos falam das maldições. Por quê? E se você olhar aquelas maldições, você vai ver que o povo judeu está sobre elas. Esse sequestro que aconteceu em Israel, essas pessoas sequestradas, sendo mortas, sendo destruídas, não era para acontecer. Mas aconteceu por quê? Porque eles estavam em transgressão. Não estou condenando eles. Talvez eu deveria condenar os seus líderes religiosos que não os excluíram. Era o Shabat e eles estavam fazendo uma rave. Então, presta atenção. Cuidado como você lida com as coisas sagradas. Shabat foi essa. E Deus separou, Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Então, muitas vezes nós levamos as coisas do jeito que a gente acha, como achamos. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Se você não conseguiu se libertar do Egito, continue orando, continue buscando a presença de Deus, e Deus vai te dar o livramento. Então eu vou encerrando por aqui, vou passar para o Danilo. Antes de passar a ele, vou fazer uma oração, eu sinto desejo no coração dessa oração. Depois o Danilo peça para mais 2 pessoas, aí nós fazemos a bênção sacerdotal. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui. Quero pedir, Senhor, que tenhas misericórdia de nós, que as pessoas não sintam que nós somos severos, mas que somos preocupados com a salvação individual de cada um. Queremos, Pai, que todos possamos alcançar graça aos teus olhos, possamos alcançar as bênçãos dos teus filhos. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria para andarmos nessa jornada. Continue nos abençoando nesse resto de semana, Pai. Que até o próximo encontro possamos trazer aqui respostas nas nossas inquietudes, respostas nos nossos pedidos. Quero colocar também nas tuas mãos, Senhor, aquele negócio que estive conversando hoje com aquela pessoa. Se for da tua vontade, se for para o bem dele, para o nosso bem, que venha acontecer. Por isso, Senhor Deus, eu coloco nas tuas mãos. Quero colocar também a vida dos teus filhos que estão aqui. Aqueles que estão com problema de saúde, que possa alcançar a cura. Aqueles que estão precisando trocar de trabalho para poder descansar o Shabat, que ele consiga um novo emprego. Aqueles que precisam de um novo emprego, que tu venha abrir as portas, Pai. Aqueles que precisam ser curados, que sejam curados. El Nahaf Nalá, nós pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Yeshua, teu filho amado, e te agradecemos desde já. Temos certeza que tu já nos abençoou. Amém. 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 Irmãos. Irmã Cris, consegue fazer uma oração? Depois, se o irmão Jean puder também contribuir, por favor. Vou. Posso sim. Pode fazer, irmã, por favor. Eu primeiro? Pode ser. Tá fechado o microfone dela. Pode fazer, irmão Jean. Na sequência, a Cris faz, então, por favor. Soberano e eterno Deus, cujo nome é Jeová, gostaríamos de agradecer por esse estudo, agradecer a presença dos irmãos, pedir, Senhor, que abençoe cada um de nós, cada das nossas famílias, nossos entes queridos, Pai amado. Em nome do Senhor Yeshua, que lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Amém.
Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma reunião, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um aprendizado. Que o Senhor possa, Pai, tocar os nossos corações e nos ajudar a estudarmos a Tua palavra, a entendermos a Tua palavra e nos prepararmos para a chegada do noivo, Senhor. Que nós possamos nos preparar em meio a esse mundo tão caótico e tão vil, Senhor. Que nós possamos preparar a nossa família, Senhor. Amém. Salva as nossas famílias, meu Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Salva, Senhor, os nossos filhos, os nossos pais e toda a nossa família, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos todos juntos diante do Mashiach. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. 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 O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te deixa bem. Bom restante de semana a todos. Que Deus bendito visite cada um de vocês com todas as bênçãos a quais vocês têm direito. Vocês, Shalom. Amém. Shalom. Amém.